Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo? Hoje a gente vai estudar o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Pega a sua Bíblia, relaxe, acalma teu coração, prepara a tua mente, vamos orar. Senhor, nós amamos a tua palavra, nós estamos com tanta saudade de ti. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Meu coração tem saudades de ti. Paizinho, ilumina os olhos do nosso coração para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim. Essa parte eu vou ler na versão NAA, que inclusive é uma versão que eu gosto muito, que é a Nova Almeida Atualizada, visto que nas versões comuns a palavra argueiro ela é um pouco difícil de compreender, mas essa versão aqui é bem mais simples. Diz assim, no versículo 1 ao versículo 7: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medidos, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. Jesus vem com severidade nesse texto, né? Quero aqui primeiramente dizer que a igreja em conjunto e guiada pelo Espírito de Deus, ela tem um nível de julgamento pelo mundo, sim. A palavra vai falar que a gente julgará o mundo. O apóstolo Paulo vai mencionar isso. Quando Jesus fala que não julguei para não ser julgado, são julgamentos pessoais. São julgamentos que nós fazemos com a nossa própria mente, com a nossa régua. Eu costumo dizer isso. Tem gente... O que eu digo sobre a nossa própria régua? Tem gente que quando mede as suas atitudes, a régua é desse tamanho. A régua é desse tamanho, quando mede as suas próprias atitudes. Agora, quando mede a atitude dos outros, a régua é pequenininha. A medida é muito pequena. Às vezes, com a gente tem uma medida muito longânima, mas com os outros a gente tem a paciência muito pequena. E Jesus ele vai falar que com o mesmo critério que a gente julga alguém, a gente vai ser julgado. Gente, isso é muito, muito, muito triste, né? É muito triste, porque muitas vezes a gente é mau. E se a gente julga os outros com um critério mau, se a gente julga os outros sem longanimidade, a gente vai ser julgado sem longanimidade. Você percebe que Jesus está ensinando que o reino de Deus, ele é um reino proporcional, é um reino de proporções. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa, antes de nascer de novo, está acostumado a fazer e não olhar a semeadura. Só que o reino de Deus é um reino que você vai plantar o que você colher. E ele usa aqui uma figura linda. E lembre-se, Jesus era carpinteiro. Eu já fiz um curso de carpintaria e já fiquei em meio às madeiras, e posso dizer uma coisa: de quando em quando cai cisco no nosso olho e você não enxerga mais nada. E Jesus estava dizendo para os fariseus que eles queriam tirar cisco dos olhos dos outros, ou seja, julgar, mas eles tinham uma trave nos olhos. Ou seja, uma trave é muito maior do que um cisco. É uma madeira grande, é uma viga nos olhos. Eu uma vez escrevi uma canção, e eu vou tentar lembrar ela aqui, mas era assim, ela falava sobre esse texto, né? E ela falava assim: tem uma trave nos olhos tem uma trave nos olhos e vive coando o mosquito e engolindo o camelo. Tem uma trave dos olhos e fala mal do cisco alheio. Era isso mais ou menos. Vive engolindo o mosquito, ou seja,
Vive colando o mosquito e engolindo o camelo. Tem uma trave dos olhos e fala mal do cisco alheio. Às vezes a gente aceita coisas maiores, mas não vê a própria vida. E lembra que Jesus falou, bem-aventurados que choram, ai de mim. A gente tem que aprender a ter a verdadeira dor mesmo pelos nossos pecados. Tirar primeiro a trave, a viga dos nossos olhos, para que a gente possa tirar o cisco dos olhos do nosso irmão. Versículo 6 ele vai dizer, não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Esse texto é muito forte. Jesus aqui começa a falar muito forte, gente. Quer dizer, aumenta a força, né? Porque Jesus só falava forte. Não dê as suas pérolas aos porcos. Os porcos, eles eram para os judeus um animal imundo. E a pérola, ela valia mais do que o ouro. Era a coisa mais preciosa para o judeu. E uma das coisas que os porcos, eles comiam bolotas, feitas com misturas de cereais, restos de cereais, e eram bolotas que eram jogadas, e tem o mesmo formato de uma pérola, né? Embora a pérola ela seja redonda, como a comida dos porcos também se jogasse uma pérola, o porco não ia querer, por mais valioso que tinha, por mais valor que tivesse a pérola, o porco não ia querer, porque ele não reconhece uma pérola. E Jesus está falando, não jogue as pérolas aos porcos, porque o porco vai pisar. Ele quer comer as farinhas dele, ele quer comer as coisas dele, mas as pérolas ele não vai querer comer. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus está dizendo para a gente valorizar a palavra, valorizar as pérolas, valorizar aquilo que é de bom, aquilo tesouro que ele deu para a gente, e não jogar para aqueles que não estão abertos a ouvir a palavra. Ser criterioso com a palavra, com a pérola, com os segredos. Você deve sim difundir o evangelho, mas o segredo, a glória é para os filhos. Porque do contrário, eles vão pisar e vão voltar e vão te dilacerar. Jesus, ele no versículo 7 vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, o que busca, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós um homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quando, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. E aqui Jesus segue falando sobre proporção, sobre semeadura, e ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á. Eu falei, tem gente que não gosta de pedir, e Jesus fala, pede, pede. Da outra sorte, em Lucas vai mostrar para a gente que o pedido também é sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, isso convém a gente dar uma olhada junto. Lucas capítulo 11, capítulo 9, versículo 9, vai dizer para a gente, no versículo 3 vai dizer assim, ora, vós que sois maus, sabeis da boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus estava falando aqui sobre recursos também, mas ele fala mais estritamente sobre o Espírito. Nós devemos pedir, buscar e bater a porta. Pedir, gente, é sobre você rogar. Você abre a boca e pede. Buscar é sobre você ter ações. Busca, você vê que aumenta o nível da sua força, da sua dedicação. Primeiro você pede, depois você busca e depois você bate para que a porta se abra.
Existem níveis de esforço. Oração, eu fico... Vou confessar aqui para vocês, eu fico um siri na lata quando me dizem assim, o que você estava fazendo à noite entre 7h30 e 8h30, quando eu falo que eu estava na stop orando. Aí o pessoal fala assim para mim, só isso? Tipo assim, faz um cara de só. Gente, orar é trabalhar. Orar é trabalhar. Falo para você, 1 hora de oração equivale a, em média, 4 horas de um trabalho exaustivo, ou de oração, de intercessão. Tem vezes que eu saio dos momentos de oração, dos momentos de pré-palavra, de ensino, eu saio, parece que eu trabalhei 8 horas, porque existe esforço. Porque embora a gente fale aqui, o reino espiritual se move. A gente está falando no físico, faz algumas coisas no físico, mas no reino espiritual é uma bomba a nossa oração. É uma bomba, é uma guerra. E o Senhor vai afirmar que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. É quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele é fiel. Ele é fiel. E no versículo 9, eu quero comentar com vocês que ele até fala que se o filho pedir um pão, Deus vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, Deus vai dar uma cobra. Aqui Jesus ele trabalha com texturas. Pão e pedra, né? Texturas e formas. Tem as formas parecidas, né? Pão e pedra tem forma parecida. Peixe e cobra tem textura parecida. Então, assim, Deus não vai errar no pedido que Ele tem para você. Às vezes você pede e pensa assim, mas poxa, não, Deus não erra no pedido. Deus não vai errar naquilo que você tem pedido para Ele. Ele vai dar específico, mas seja específico com Deus. Seja muito específico com Deus. Eu quero contar um testemunho aqui sobre ser específico. Isso é muito... Eu não ia falar isso não, mas eu acho que faz sentido. A minha esposa, ela orava antes de eu casar com ela. Nós temos 10 anos de casados. Vamos completar 11 anos esse ano, de 2023. E ela, antes de casar, ela orava ao Senhor pedindo um veículo. E ela era específica no pedido desse veículo, muito específica. Ela orava ao Senhor pedindo um Fox Prata. Ela orava, Senhor, eu quero um Fox Prata. Ela orou e passou. O Fox Prata não veio, a gente casou, enfim. E recentemente o Senhor nos abençoou com um Fox Prata, que ela lembrou dessa oração. Ela lembrou que ela orava um Fox Prata, que era o pedido que ela fazia ao Senhor. O Senhor abriu essa porta, o Senhor nos abençoou, ela tirou a carteira e o Senhor nos fortaleceu a mão para a aquisição desse carro. E por que eu estou te falando isso? Porque ela foi específica. Ela foi específica na oração dela. Ela pediu a cor e o modelo, ela não pediu só um carro. Ela pediu a cor e o modelo. E toda vez que ela anda naquele carro, ela lembra, ela se emociona com a bondade do Senhor. E ela orava com o sobrinho dela, que tinha, acho que uns 5 anos, hoje já é um jovem com quase 18 anos. E ela orava com o sobrinho dela pedindo esse automóvel. Então, assim, fica um testemunho. A sua oração específica, ela vira testemunho para encorajar. Então você tem que ser ousado, você tem que fazer pedidos que sejam claros, para que você alcance-os. E Jesus ele vai encerrar aqui dizendo que tudo que a gente quer que os homens nos façam, façamos também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Jesus novamente, como eu já disse, falando sobre semeadura, falando sobre colher e plantar. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta
e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, pois largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Eu gosto muito de quando dizem que a porta não passou por reformas. A porta continua sendo estreita. E Jesus também diz que Ele é a porta das ovelhas, é por Ele que a gente entra e acessa o coração do Pai. E a gente não entra de qualquer forma. O Salmo 24 vai dizer que a gente, para habitar o santo monte do Senhor, a gente deve ter mãos limpas e coração puro. A porta é estreita, o caminho é estreito, a gente deve buscar alinhamento para estar na presença do Senhor, buscar andar de conformidade com a palavra do Senhor. Porque muitos erram o caminho porque querem caminhos largos. Não tem jeitinho, gente. Não tem jeitinho. Lembra do capítulo 5? Quando a gente falou sobre ser sal, ser luz, ser sal da terra, ser luz do mundo, sobre a prática da justiça, sobre os adultérios, sobre o perdão. Você não vai entrar sem perdoar. Você não vai entrar sem perdoar. Não tem jeito, não passa. Porque você vai estar com mais gente. Lembra quando Jesus falou da porta que não passa pela agulha, que o rico não poderia passar? Porque tinha muita coisa. A agulha era a porta que tinha em Israel, que para passar o camelo ele tinha que se abaixar, ou então deixar toda a sua bagagem, que era uma porta estreita, para passar no buraco da agulha. Para passar em portas estreitas, você não pode estar preso a nada. Você pode ter todas as coisas, mas não está preso a nada. Quando a gente fala de recurso, é muito complicado, porque existe uma vida abundante, o Senhor tem isso para nós. Contudo, o grande exemplo e a grande compreensão para a gente ter sobre vida abundante e sobre cobiça, ganância, é o jovem rico. Jesus, ele falou o que falou para o jovem rico. Não era por causa do dinheiro, não era por causa do dinheiro que o jovem rico tinha, mas era porque o dinheiro tinha o jovem rico. Esse é o problema. O problema não é o quanto você tem, o problema é o quanto as coisas que você tem, tem. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor aqui fala dos falsos profetas. Havia no tempo de Israel também pessoas que profetizavam, haviam falsos cristos, haviam pessoas que tinham intenção de, o Paulo fala sobre mercadejar a palavra, né? Eles tinham intenção de fazer dinheiro com a palavra. É um assunto muito sério. É um assunto que eu quero aqui trazer um pensamento para você. Hoje a gente tem YouTube, você está me vendo também por esse canal, você pode estar me vendo por outro canal, mas a gente tem um mundo de informações em que a gente pode acessar vários pregadores, vários ministros, mas eu quero dizer para você uma coisa: o seu pastor é aquele que você congrega, que você vai naquela igreja e que você conhece os irmãos. Primeiro ponto,
Pastor de internet não é seu pastor. Ele pode te passar um DNA, te ensinar algo que você entenda no espírito, mas pastor é aquele que você caminha, aquele que sente seu cheiro e que te conhece. Isso é pastoreio. Isso é alguém que pode falar sobre a sua vida. E por conta de hoje as pessoas estarem num afã e de ver muita coisa na internet, porque assim, gente, eu fazer uma pregação para vocês, igual essa pregação que eu estou fazendo aqui, algumas ovelhas minhas podem olhar assim, pastor, mas você nem prega assim. Fazer uma pregação de quando em quando, ir num congresso, é um nível de liberação. Agora, quando você está na congregação, você está ali diante de seu pastor, ele tem uma intenção. Arroz e feijão é alimento para te suprir. Não é todo dia que você tem que comer batata frita e hambúrguer. E eu não estou falando que todos os pregadores da internet são isso não, tá? Eu estou querendo dizer que, para falar sobre falsos profetas, é que há muito fermento no meio do povo de Deus. E principalmente na internet. Há muita gente que tem a intenção só de ganhar dinheiro. Nós devemos honrar aquele que serve o Senhor, devemos ofertar aqueles que se esmeram na palavra e buscam estudar para ensinar, devemos, mas toma cuidado com aqueles que vendem a palavra. Toma cuidado com aqueles que, se não tiver o dinheiro, não faz. Esse é lobo disfarçado de ovelha. Esse é lobo disfarçado de ovelha. E como é que você vai identificar ele? Pelo fruto. Mas eu não conheço a vida. Esse povo coloca tudo no Instagram. Vai ver como é que está o filho, vai ver como é que está a esposa. Os meus mentores, os meus pastores, eles não conversam muito comigo, não. Quando eu sento com eles só conversam com a minha esposa e com o meu filho. É hora que meu filho nem fala ainda. Mas para eles saberem quem eu sou, eles veem o meu fruto. Eles conversam como ovelha minha, busca conversar com uma outra. É assim. Porque pelo fruto a gente conhece. Porque se a raiz for boa, o fruto será bom. Então, se o fruto for bom, é porque a raiz é boa, é o contrário. Então, pelo fruto de uma pessoa você vai conhecer se aquilo que ela está dizendo está no Senhor, porque o Senhor Jesus, ele vem com uma sentença. Ele vai dizer que pessoas podem chamá-lo de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade dele. Pessoas podem, no nome dele, expelir demônio e fazer milagre, e ele dizer que não conhece essa pessoa porque ela pratica iniquidade. Iniquidade, gente, é a raiz de pecado, é a árvore de pecado, tá? Existe o pecado é um fruto de uma árvore chamada iniquidade que cresce. Estou usando um exemplo para você sobre o que é iniquidade. É raiz. Iniquidade é a raiz de pecado, é prática constante de pecado que vira uma árvore dentro da pessoa. E Jesus fala que não conhece essa pessoa. E ele vai terminar dizendo para a gente, versículo 24 ao 28, sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui Jesus vai encerrar o sermão falando sobre dois fundamentos, a casa na rocha e a casa na areia. A diferença de casa na rocha e casa na areia é a prática, tá? Porque aquele que ouve e pratica é quem fundamenta na rocha. Aquele não é o tipo de casa, tá? Pensa nisso.
A diferença da areia, do que edifica em areia e em rocha, não é o tipo de casa, mas é a prática. Aquele que pratica é semelhante a alguém que fundamentou a casa sobre a rocha. Aquele que não pratica o que ouve, ele é semelhante a alguém que fundou a sua casa na areia. E quando vier as tempestades, a casa firmada na rocha vai resistir, a firmada na areia não vai resistir. Então, a prática tem o poder de firmar as suas estacas no lugar correto, a sua prática de vida. Tudo que você ouviu aqui sobre perdão, sobre oração, sobre jejum, sobre contrição, sobre caminhar a segunda milha, isso vai fazer você fundamentar a sua casa na rocha, a vida espiritual. Porque tem gente que vai ouvir: eu estou careca de ouvir as pessoas dizerem, de gostarem da pregação, de falar isso, de falar aquilo, mas não vê mudança. Por que não há mudança? Porque não há prática. Não há prática. Não adianta você ouvir muito e praticar pouco. Melhor é você ouvir pouco e praticar muito. Eu uma vez entrei nessa crise. Mas entrei vera. Estava aprendendo muito sobre o reino de Deus, mas estava praticando pouco. Aí o que acontece? Você se torna infrutífero. Então é melhor você aprender pouco. Lembra que eu falei que os pastores muitas vezes vão dando de pouco a pouco? Porque você tem que ter o tempo para praticar. Você tem que ter o tempo para praticar, para ser forte. E por que Jesus ensinava com autoridade, não ensinava como os escribas ensinavam? Porque tudo que o escriba fazia, ele tinha que ficar colocando fé em outra palavra, reafirmando com outro texto. É a forma de um escriba fazer. A gente vê esse padrão também na Bíblia, né? Firmando com autoridade. Mas Jesus andava na autoridade do Espírito. Então o que ele fazia, conectava com o Espírito das pessoas. E a gente deve ser como Jesus, conectar com o Espírito das pessoas. A gente não tem que conectar com mente, não. Mente. Repete isso, a mente. Mas o Espírito é o que dá vida. Então a gente tem que se conectar no Espírito quando ministra alguém. Eu quero orar nesse momento. A gente vai colocar cada uma dessas situações diante do Senhor e quero te desafiar a praticar, a andar em prática. Essa semana é semana da prática. Na aula passada a gente falou sobre desapegos, sobre doar, sobre tirar acúmulo. Nessa aula eu quero te falar sobre você jejuar, sobre você orar e ofertar. Pratique e observe, sobre você pedir especificamente também a Deus. Pratique o capítulo 5 ao capítulo 7 e você verá uma imensidão de frutos na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te pedir perdão porque às vezes julgamos, usamos uma régua infinita para os nossos erros, mas uma régua ínfima para aqueles que erram contra nós. E nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão porque é mais fácil apontar, é mais fácil tirar o cisco dos olhos do meu irmão do que tirar a trave, a viga que está nos meus olhos. E te peço perdão por isso, Senhor. Te peço perdão, Senhor, porque o meu coração, nosso coração, Senhor, tem sido um coração cheio de rapinas, cheio de sujeira, Deus, e não tem coragem de reconhecer isso. Ensina-nos, Senhor, a nos arrepender, ensina-nos como igreja andarmos em arrependimento. Senhor, ensina-nos também a não dar aos porcos as pérolas que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, Deus, a ser diligente com a Tua palavra. Ensina-nos a manejar a Tua palavra de maneira correta e dá, Senhor, o melhor para aqueles que desejam o melhor. Senhor, nós queremos pedir, buscar e bater a porta. Queremos pedir, buscar e bater a porta.
Queremos pedir, buscar e bater a porta. Queremos pedir, buscar e bater a porta dos céus, clamando para que venha um derramamento do Teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza com fogo. Batiza com fogo. Batiza com fogo, Senhor, cada ouvinte nesse momento. Batiza com fogo, Senhor. Nós pedimos a Ti. Peça a Ele, me batiza com fogo, Senhor. Me batiza com fogo, vem com o Teu poder sobre a minha vida. Vem com o Teu poder, eu quero pedir, eu quero buscar, eu quero bater. Vem, Espírito Santo de Deus, com poder e com fogo, em nome de Jesus, para que eu possa andar, Senhor, no caminho estreito e passar pela porta estreita, para que eu possa andar no caminho estreito e passar, para que eu possa andar, Senhor, na porta estreita e passar no caminho apertado, Deus. Em nome de Jesus, para que eu possa, Deus, com o batismo do Espírito, reconhecer os fermentos no meio do Teu povo, os falsos profetas, ó Deus, e denunciar, não tolerar Jezabel, Senhor, no meio do Teu povo, os gananciosos, os lobos, ó Pai. Em nome de Jesus, aqueles que vêm contra a Tua, Senhor, contra a Tua matilha, Deus, contra o Teu rebanho, a matilha que vem contra o Teu rebanho, Senhor, a matilha que vem contra o Teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, queremos denunciar, Deus, queremos nos levantar, que Tu se levante, grande pastor, e quebre os dentes deles nos seus próprios queixais. Senhor, faça-os, ó Deus, pó das ruas, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja a força, Deus, seja o martelo que esmiuça a penha, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, esmiuce a penha, Deus. Traga arrependimento, Deus, a corações que são gananciosos e cobiçosos. E protege o nosso coração, Senhor. Nos livra de cair em tal tentação, Senhor. Nos livra de tal mal. Quero Te pedir, Senhor, que nós possamos firmar nossa casa na rocha. Senhor, nós estamos estudando, estamos aprendendo tanto, mas queremos praticar, Deus, na proporção que aprendemos. Queremos praticar na proporção que aprendemos. Que não seja, Senhor, um canal só para as pessoas virem se satisfazer, ter um tempo de entretenimento, um tempo gostoso de ouvir uma palavra legal. Mas que seja, Deus, poderoso para a transformação de vida. Transforma-nos, ó Deus, eu preciso de uma transformação. Eu preciso, Senhor, diga a Ele, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, eu quero viver, eu quero, Senhor, quando Tu voltares, estar cantando a canção que brota do jardim, a canção que surge, a canção que nasce nos jardins. Eu quero que o Senhor me ache velando junto ao Teu túmulo, junto a Ti, Deus, esperando a Tua volta. Eu quero, Senhor, estar ali junto ao tiro de pedra, velando contigo. E ao voltares me acharás cantando a canção que brota dos jardins, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Depois a próxima aula será o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E nós vamos entrar num período sobre curas que Jesus fez. E também falar um pouco sobre o que cada uma dessa cura significava. Deus te abençoe, compartilhe o vídeo, curta-o e comente. Deus te abençoe.